pessoa da Trindade, ou ele faz parte da Trindade. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo ele é muito mais do que apenas uma boa sensação que nós temos na igreja. Ele é muito mais do que um arrepio que sentimos. Ele é muito mais do que aquela sensação gostosa que nós temos muitas vezes. Ele é uma pessoa. E ele é o próprio Deus. Portanto, se você não está sentindo nada, isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja. Porque ele não é um sentimento, ele não é uma sensação, ele é uma pessoa. E também o fato de você estar sentindo ou percebendo alguma coisa, não quer dizer tanta coisa assim. Porque ele é uma pessoa, quer você o esteja sentindo ou não. Porque ele é uma pessoa, quer você esteja vendo ele ou não. Porque ele é Deus, quer você o perceba ou não. A questão é que a questão está ligada à consciência que temos da sua presença e da relevância, da importância que a sua presença tem para mim e para você hoje. Então, o Consolador, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. E o Senhor Jesus, ele disse aqui, e eu rogarei, e o Pai vos dará outro Consolador. Essa palavra Consolador, ela vem da palavra grega parakletos. Essa palavra parakletos, ela quer dizer, literalmente, chamado para estar ao lado. Chamado para estar ao lado. Então, digamos que essa é uma das funções, essa é uma das razões do Espírito Santo estar conosco. Ele está ao nosso lado. E o que significa ele estar ao nosso lado? Significa que ele é o nosso ajudador. Significa que ele é o nosso auxiliador. Significa que ele está conosco para nos ajudar, para nos auxiliar naquilo que precisamos fazer, naquilo que precisamos viver. Antes, Jesus Cristo ele era o Consolador, porque ele disse, ele vai enviar um outro. Né? Isto é, já havia um primeiro. E quem era o primeiro? O primeiro era o próprio Jesus, em carne e osso. Ele era a consolação para aqueles homens. Ele era a ajuda de Deus para aqueles homens. Ele era o auxílio de Deus para aqueles homens. Só que naquela época, a ajuda de Deus estava restrita a um homem. A apenas um homem. Só que Deus não queria alcançar um grupo apenas de pessoas. Deus tinha em vista a humanidade. Portanto, a ajuda de Deus não estava ali restrita a um corpo humano. E é nesse sentido que o Senhor Jesus disse, é melhor que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar um outro Consolador, o Paracletos, aquele que estará ao seu lado para te ajudar, para te auxiliar. E essa palavra Paracletos, ela também, antigamente, ela era usada nos tribunais, referindo-se àqueles homens que eram levantados para auxiliar a defesa, para defender pessoas, para advogar a causa de pessoas. Portanto, o Espírito Santo ele foi enviado para nos defender, para nos auxiliar. Ele é o nosso assistente naquilo que nós precisamos fazer e realizar nessa terra. Mas aí Jesus disse, ele enviará outro Consolador. Como eu disse, havia um primeiro, e o primeiro era o Senhor Jesus. Mas ele disse, eu vou enviar um outro. Essa palavra outro, ela também deriva da palavra grega allos, que significa literalmente, é um outro do mesmo jeito. Ou em outras palavras, ele é um outro da mesma espécie, ou da mesma categoria. Ou em outras palavras, é outro, mas é igualzinho ao anterior. Amados, quando Jesus disse, é melhor que eu vá, porque eu vou enviar outro. Só que o que eles não perceberam é que o outro era igualzinho ao Jesus. O Jesus não estaria mais em carne e osso, mas o mesmo Jesus estaria presente com eles individualmente, todos os dias da vida deles,
para todos sempre, para fazer e realizar as mesmas coisas que o Jesus em carne e osso faria por eles, estando aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, gente, entendam, nós somos muitos e vocês todos recorrem a mim. Mas se eu for, eu vou enviar um de mim para cada um de vocês. Se eu for, vocês não vão se concentrar apenas na minha pessoa. Se eu for, eu estarei enviando um outro, que é igualzinho a mim, que é tão poderoso quanto eu, que é tão amoroso quanto eu, que faz as mesmas coisas que eu faço, que conhece as mesmas coisas que eu conheço, para cada um de vós. Então eles não estavam perdendo o Senhor Jesus. Quando Jesus disse, gente, é melhor que eu vá, vocês precisam entender essa verdade. Não é bom para vocês que eu fique, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou me multiplicar e eu vou ser um Jesus para cada um de vocês individualmente. Aleluia! Então nós temos, amados, um Senhor Jesus conosco todos os dias. Ele disse, é importante, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou enviar um outro Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, um outro Paracletos, que é aquele que vai estar ao seu lado, é aquele que vai te auxiliar, é aquele que vai te ajudar. É por isso, amado, que muitas pessoas dizem, a vida cristã é muito difícil, a vida cristã é muito penosa. Sabe por quê, amados? Porque ainda não estamos compreendendo e não estamos desfrutando da ajuda do Espírito Santo. Eu te faço uma pergunta. Você acha que era uma dificuldade para Pedro, para João, para Tiago, eles seguirem ao Senhor Jesus? Eu vou reformular a pergunta. Foi difícil abandonar tudo e começar a seguir a Ele, mas seguindo o Senhor Jesus e vendo todos aqueles milagres, e desfrutando de todas aquelas bênçãos, e participando de todas aquelas coisas poderosas que eles participaram, você acha que para eles era difícil continuar seguindo a Ele? Sinceramente, se você estivesse lá, e você começou a seguir a Jesus, e você começou a ver paralíticos se levantando, cegos vendo, pães se multiplicando, peixes se multiplicando, mortos sendo ressuscitados, e talvez viesse na sua cabeça, não, eu acho que eu estou fazendo a coisa errada, esse homem não é de Deus não. Você acha que seria mais fácil desistir de segui-lo ou continuar seguindo ele? A minha humilde opinião é de que era mais fácil continuar seguindo ele, porque os meus olhos estariam vendo, eu estaria contemplando as verdades que ele mesmo ensinava. O mais difícil era deixar de segui-lo. Há um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que no seu livro ele diz, por mais que, falando da época, né? Por mais que as pessoas não quisessem acreditar nele, mas olhar para os seus olhos era ver o amor de Deus. O que eu quero dizer com isso, amado? Eu quero dizer que quando nós estamos alheios à ajuda do Espírito Santo, as coisas ficam mais difíceis. Mas quando nós estamos percebidos da presença gloriosa do Espírito Santo, quando nós estamos envolvidos com a presença gloriosa do Espírito Santo, nós vamos desfrutar da ajuda que Ele tem, nós vamos desfrutar do auxílio que Ele tem, para que nós possamos viver uma vida cristã bem-sucedida. Muitas vezes, nós queremos fazer as coisas apenas na nossa própria força, apenas no nosso próprio braço. Você deve fazer as coisas usando sim a sua força, mas você não está só. Pastor, é muito difícil dizer não, é muito difícil me controlar. Está sendo muito difícil porque você ainda está tentando fazer apenas com a sua própria força. Está muito difícil porque você ainda está tentando apenas fazer com o seu braço. Mas quando você começar
não apenas a saber, mas a ter consciência. Não, Ele está comigo, a sua força me auxiliará, Ele está comigo todos os dias. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: Ele estará convosco para todo o sempre. Aleluia, você pode acordar naquele dia, digamos assim, com o pé esquerdo, chateado, com raiva, mas amado, Ele estará lá com você naquele dia. Ele não vai se apartar de você, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele está com você porque Ele foi chamado para isso. Aleluia. Vem cá, Ivanildo. Digamos que agora a minha responsabilidade seja levantar essa cadeira. Fica aqui do meu lado. A minha responsabilidade é levantar essa cadeira. Eu consigo levantá-la. Mas ela tem um peso diferente. Porque eu estou fazendo isso sozinho. Porque eu estou fazendo isso com a força do meu próprio braço. Mas quando eu compreendo que para mim foi melhor Jesus Cristo ter ido, porque Ele disse: eu vou enviar um outro consolador, que é igualzinho a mim. Eu sei que eu tenho um Jesus Cristo do meu lado, todos os dias da minha vida. E Ele disse: Ele vai para lá para ser o seu Paracletos, ou para ser aquele que vai estar sempre ao seu lado, para auxiliar você, para ajudar você no que você precisa. Aí sabe o que é que eu posso fazer? Minha responsabilidade continua a mesma. E eu vou fazer a minha parte, porque Ele não vai fazer por mim. Ele vai me ajudar, Ele vai me auxiliar. Então eu posso, Espírito Santo, me ajuda aqui, vamos pegar essa cadeira e levantá-la junto. Talvez você não esteja percebendo, mas ela ficou mais leve. E talvez você tenha percebido, até mais alto eu consegui levantá-la. Sabe por quê, amados? Porque eu tenho a ajuda dEle. Porque eu tenho o auxílio dEle. Enquanto eu quiser fazer só, eu não vou conseguir fazer muito, mas quando eu conto com a ajuda do Espírito Santo, amados, as coisas vão ser mais leves. Viver para Deus é leve, porque eu tenho a ajuda do Espírito Santo em minha vida e Ele me fortalece. Ele me auxilia a levantar o que precisa ser levantado, a tirar o que precisa ser retirado. Ele é o Consolador, Ele é o nosso ajudador, amados. Pode levar, obrigado. Aleluia. Nós temos essa presença diariamente conosco, amado. Nós temos esse poder diariamente nos auxiliando. Nós temos esse Espírito maravilhoso, que é o próprio Deus conosco todos os dias da nossa vida, amado. Foi por isso que o Senhor Jesus disse: gente, não queiram me manter aqui, não tentem me prender aqui, deixem eu ir, deixe que eu vá, porque é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, eu estarei enviando o Consolador, aquele que estará para sempre convosco, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nas horas de alegria, mas também nas horas de tristeza. Ele estará para sempre convosco, e Ele não está conosco, amado, apenas para estar, mas Ele foi chamado e Ele ama esse chamado em nos ajudar, em nos auxiliar, em nos consolar, em nos fortalecer, amados. Aleluia. Esse é o Espírito Santo, não é apenas um vento, não é apenas uma sensação que nós temos num culto. Eita, eu acho que o Espírito Santo, eu acho que o culto não foi bom hoje, porque eu não senti nada. Não é uma questão de sentir ou não sentir, amados. É uma questão de consciência, que aonde nós formos, Ele está conosco. Onde nós pisamos, Ele está pisando junto conosco. O que nós formos fazer, amados, nós temos a ajuda dEle conosco. Aleluia, amados. O Espírito Santo nos ajuda, não é só em coisas, digamos assim, espirituais. Nas coisas naturais também, amado. Nos estudos, você tem o Espírito Santo para te ajudar. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, Ele pode te dar inspiração a fazer coisas que você mesmo não conseguiria fazer. Eu vou contar esse testemunho para vocês. Eu gosto de cálculo, né, de matemática, e eu estava estudando para o vestibular e estava fazendo algumas tarefas em casa, alguns exercícios.
E teve um exercício que eu fiquei travado. E eu não conseguia resolver. E eu vinha para cá, vinha para lá. Eu sei que passei um tempo tentando resolver esse exercício. Eu disse, rapaz, o negócio aqui enganchou, eu vou fazer o seguinte. Eu parei o exercício, eu disse, eu vou fazer outras coisas, vou continuar a minha vida, não vou parar aqui, mas eu vou ficar retornando para ele para retomar. E eu fui orar um pouco, fui me envolver com o Espírito Santo, e voltei a fazer o que eu precisava fazer. Passou-se um dia, passou-se 2 dias, e eu estava meditando, pensando em algumas coisas, e orando em outras línguas, mas na hora eu não estava fazendo nada disso. Mas eu sei que foi uma inspiração divina que veio no meu coração. Sabe por quê? Eu estava pegando um almoço num restaurante, só lá, eu estava lá pegando um almoço, entreguei a marmita, o cara estava enchendo a minha marmita para levar para casa, e de repente, do nada, nem na questão eu estava pensando, mas subiu uma inspiração tão forte dentro de mim, o caminho para resolver a questão. Cheguei em casa, a primeira coisa que fiz, sentar na minha cadeira, comecei a fazer os cálculos, eu acertei a questão. O Espírito Santo, amados, ele trouxe até mim aquela inspiração. É assim, ó. Vai por aqui. Aleluia. Nós temos essa pessoa, amados, tão linda e tão preciosa ao nosso lado. Só que, amados, nós precisamos ter consciência disso, nós precisamos nos abrir para isso, nós precisamos estar atentos a todo esse poder, a toda essa glória que nós temos conosco todos os dias, para que nós possamos aproveitar, usufruir dessa ajuda. Senão, amado, nós vamos continuar vivendo como se a vida cristã fosse aquele fardo. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. Ah, eu não posso fazer nada que eu tenho vontade. Eu não posso fazer nada que eu quero. Sabe por quê, amado? Porque ainda você não está aproveitando, usufruindo dessa ajuda, dessa graça divina, desse auxílio sobrenatural que é a pessoa do Espírito Santo. Vamos ler mais alguns textos sobre isso. Ainda em João capítulo 14, olha o que o versículo 26 vai nos dizer. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Ele é o nosso mestre, amados. Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos inspira, Ele é quem nos instrui a fazermos o que precisamos fazer. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele vos guiará, ou vos ensinará todas as coisas. Você está com alguma dificuldade de aprender alguma matéria? Está com dificuldade de entender alguma coisa? Pastor, estou lendo a Bíblia e não estou entendendo direito. Amado, você tem um professor 24 horas com você. Eu vou te dizer, não tem mestre melhor do que esse não, amado. Não tem professor do Rema que se iguale a ele, não. Ele é o melhor que você poderia ter. Ele te ensina, ele te mostra, ele te revela as coisas, amado. Aleluia! Vou contar um testemunho de uma irmã que eu ouvi certa vez. Ela entrou num trabalho, numa função do emprego dela, que ela não tinha prática nenhuma para fazer, ela não sabia como fazer, mas ela entendeu, ela lembrou, mas eu tenho o Espírito Santo, Ele é meu mestre. Ela começou a pegar os processos que ela tinha para resolver, colocou as mãos sobre eles e disse: Espírito Santo, eu não sei como fazer, mas eu preciso da sua ajuda e eu confio na sua ajuda sobre a minha vida. Ela disse: fiquei horas orando em outras línguas, fiquei meditando na palavra, fiquei orando ao Senhor e comecei a fazer o que eu precisava fazer. Depois de algum tempo, amado, ela recebeu um prêmio das melhores decisões que precisavam ser ditas. Aleluia! Você quer entender a palavra de Deus de uma forma mais ampla, de uma forma mais intensa? Busque o Espírito Santo, amado, Ele vai te ensinar, Ele vai te revelar a palavra de Deus.
Olha o que a Bíblia está dizendo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia! Você acha que a gente decora tanta coisa assim na Bíblia, amados, aqui? Você acha que a gente tem a cabeça do tamanho do mundo para decorar tanta coisa aqui? Sabe, amados, é muita inspiração que você vê nesse lugar. Em todos os pastores, com o pastor Edilson, comigo, o pastor Diego, Sócrates, nós estamos pregando, amado, e de repente vem aquela inspiração, aquela lembrança daquele versículo, daquele texto. Isso é o quê? Isso é o Espírito Santo nos ensinando, nos lembrando o que vos dizer. Sabe, amado, quando você está conversando com uma pessoa e você do nada lembra de um texto da Bíblia e você diz, olha, tem esse texto aqui da Bíblia, eu não sei nem exatamente a referência, mas eu lembro do texto. Eu vou te dizer, amado, isso não vem de você não, meu filho. Isso é o Espírito Santo lembrando a você aquilo que o Senhor Jesus disse. Para quê? Para aquilo servir de revelação para aquela outra pessoa, para aquilo alimentar aquela outra pessoa. Ele é o nosso mestre. Vamos ver outro texto. João 16, verso 13 agora. João capítulo 16, verso 13. Veja, eu estou falando tudo isso entre 2 capítulos e 4 versículos. João 14, João 16, Jesus falando da pessoa do Espírito Santo. João 16, 13, olha o que o Senhor Jesus vai dizer mais. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amado, ele é o nosso guia. Se para você essa expressão é um pouco estranha, de dizer que ele é o nosso guia, então deixe-me te dizer, ele é o nosso orientador. Ele é como uma bússola para as nossas vidas, que vai nos dirigindo para o caminho que nós devemos seguir. Ele vai dizer para você, não é por aqui, filho, é por aqui. Filho, vai por aqui, anda por aqui, vem para cá. Ele é o nosso orientador que nos dirige por onde nós devemos ir. Eu me lembro agora que alguns pregadores gostam de usar o exemplo do GPS. É como se nós estivéssemos andando, ou deveríamos estar andando com o GPS do Espírito ligado o tempo todo. Porque ele vai nos instruindo e dizendo, a 100 metros, vire à direita. A mais tantos metros, vire à esquerda. Ele quer guiar a nossa vida, ele quer nos orientar naquilo que nós estamos fazendo, amado. Ele quer nos ajudar às decisões que precisamos tomar. Ele quer nos ajudar naquilo que nós precisamos escolher, mas nós precisamos estar conscientes dessa ajuda. Precisamos estar apercebidos de que Ele está lá e de que Ele quer nos ajudar, porque essa é uma das suas funções. Foi Jesus quem disse, Ele vem para ensinar. Ah, mas Ele vai querer fazer, Ele vai querer perder tempo comigo. Não, amado, Ele foi enviado, foi para isso mesmo, foi para te ensinar. Ele quer te ensinar, Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar as coisas, Ele quer guiar a sua vida. Mas se nós nem lembramos que tem Espírito Santo, se nós agimos, não, o Espírito Santo não está aqui porque eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, não, se ele tivesse, eu teria me arrepiado do meu lado esquerdo, de cima para baixo. Não, amado, não tem a ver com as nossas sensações, tem a ver com a consciência, com a fé que nós exercemos sobre aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Eu vou enviar o outro Consolador, e uma das coisas que Ele fará por você, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai orientar a sua vida. Aleluia. Outra coisa que Jesus disse nesse texto, Ele há de anunciar as coisas que hão de vir. Quando nós estamos em intimidade com o Espírito Santo, quando nós afinamos a nossa relação com o Espírito Santo, ou como gostam de dizer alguns pregadores, quando nós sintonizamos na frequência do Espírito Santo, nós começamos a receber revelações, até de coisas futuras. Eu me recordo, no começo dessa igreja, estava tendo um culto de jovens,
E os líderes no dia tiveram uma ideia. Eles escolheram o nome de todos os jovens que estavam presentes, colocaram num saquinho para fazer um sorteio e disseram, vamos tirar 3 nomes. E os 3 nomes que nós tirarmos vão ser os 3 pregadores da noite. Aí foi aquela muvuca, né? Vala, meu Deus do céu, não sei se meu nome está lá. Eita, meu Deus, eita, Jesus. E todo mundo nervoso, era eu, Ícaro, Ítalo, Danilo, a turma mais antiga. E a gente lá naquela agonia toda. Mas enquanto eu estava sentado, eu recebi uma inspiração. Você vai ser um dos sorteados. E ficava um para o lado, correndo para o outro, e dizendo, eita, meu Deus, eu não quero ir, eu não vou. E eu já sabia, eu vou estar lá. E aquela agonia, aquela correria, e o menino nervoso, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou dizer se eu vou estar lá? E os outros, eita, tu acha que é quem, né? E eu calado, eu digo, eu não vou denunciar aqui, vou deixar o suspense. Mas eu já sabia, eu vou ser um dos 3. E eu fui um dos 3. Quando o sorteio foi feito, estava lá meu nome, e eu tive que ministrar naquele dia. Mas ele já havia me dito, você vai ser um deles. Ele quer te anunciar as coisas do futuro, amados. Ele quer te anunciar as coisas da frente, mas você precisa estar em comunhão com Ele, apercebido da sua presença, consciente, Ele está comigo, Ele é o meu mestre, Ele é o meu orientador, Ele me anuncia as coisas que hão de vir. Mas como nós vamos viver essas coisas, amados, se nós não temos essa consciência? Se nós nem sabemos compreender se Ele está presente ou se Ele não está, se nós não conseguimos perceber a sua graça abundante para nos ajudar a viver uma vida abençoada. No calendário profético, nós estamos vivendo um período especial. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Como nós podemos desprezar tão grande ajuda? Como nós poderíamos desprezar tão gloriosa presença? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz aí. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Veja, ele está fazendo um paralelo de épocas, de estações no calendário profético. Ele está falando aqui da época, da estação no calendário do tempo de Moisés. E ele dizia, se aquele ministério era poderoso, se aquele ministério era glorioso, ainda que desvanecente, ou em outras palavras, ainda que ele fosse se apagando, ainda que ele não tivesse poder de uma continuidade longa, se aquele ministério, e lembre-se, amado, recorde-se rapidamente junto comigo, de tudo que a gente já viu, que a gente já leu a respeito da época de Moisés, o Mar Vermelho se abrindo, os 40 anos de peregrinação no deserto com a nuvem, com a coluna de fogo, o maná que descia diariamente, todas as vitórias do povo de Israel, um povo que saiu da escravidão num dia e no outro, não apenas estavam livres, mas carregavam grandes riquezas, ouro, prata, todos os milagres que aqueles homens viveram, fazia parte daquele momento, fazia parte da glória de Deus para aquela estação. Mas veja o que a palavra vai dizer aqui para você no versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? No calendário profético nós estamos vivendo a época, a estação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo, amado, o ministério do Espírito. Ele é quem está conosco, Ele está aqui. E a Bíblia está dizendo, se naquela época foi bom, agora deve ser ainda melhor. Se naquela época havia glória, a glória agora deve ser ainda maior, porque nós estamos vivendo a estação, o ministério do Espírito de Deus. Aleluia! Nós não podemos, amados, retroceder, nós não podemos recuar, porque se eles viveram coisas boas,
nós viveremos ainda melhores. Se eles puderam experimentar da glória de Deus, amado, nós devemos experimentar de coisas ainda maiores, porque nós estamos dentro da estação dele. Esse é o tempo dele. E como é que a gente pode estar no tempo dele, desapercebido dele? Como nós podemos viver debaixo da estação do Espírito e não termos consciência de que ele está realizando coisas, de que ele está entre nós? Que isso seja um ponto final na nossa vida e que nós possamos viver, amados, conscientes dessa doce presença que está conosco todos os dias da nossa vida. Uma das promessas, eu não vou ler aqui, eu não tenho tempo para dissertar sobre isso, mas você sabe que nós vivemos na nova aliança. E a Bíblia diz em Hebreus que na nova aliança nós estamos baseados ou firmados em maiores e melhores promessas. E faz parte desse conjunto de maiores e melhores promessas a promessa do Espírito Santo. Está escrito em Joel capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus já havia anunciado que nos últimos dias não seria como era antigamente. Ele falou isso, amado, dizendo como uma coisa maravilhosa. Não era como uma coisa comum ou normal. Ele estava anunciando uma coisa maravilhosa que iria acontecer na nova aliança, dizendo: nos últimos dias o meu Espírito se derramará sobre toda a carne. E eu quero lembrar isso a você desde Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a terra. O Espírito Santo faz parte da melhor promessa para nós hoje. Ele é uma das promessas maiores e melhores para nós hoje. Nós precisamos estar atentos, apegados, convictos a essa presença, convictos nessa promessa de que nós estamos vivendo um tempo melhor por causa da presença dele em nossas vidas. Você já ouviu isso aqui? E eu, como sou professor da matéria de Atos, eu gosto muito de dizer isso. O livro de Atos, a gente resume em livro de Atos, mas o nome do livro, né, que foi dado é Atos dos Apóstolos, né? Porque relata os primeiros anos da igreja de Jesus Cristo na face da terra, que foram os atos realizados por aqueles homens inicialmente. Mas alguns estudiosos, né, alguns teólogos, eles gostam de dizer que talvez o melhor nome para o livro não fosse Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Porque só nesse livro, no livro de Atos, ele é citado mais de 50 vezes. Só no livro de Atos você vai aprender o que é novo nascimento, o que é ter ele dentro. Você vai aprender o que é o batismo com o Espírito Santo, o que é ter ele sobre. Você vai aprender sobre falar em novas línguas, que são a linguagem espiritual que ele nos dá. Você vai aprender sobre ser renovado, em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver inúmeras vezes em que ele se movia, paredes se balançavam, coisas sobrenaturais aconteciam e as pessoas eram cheias dele. Você vai entender que tudo que os apóstolos fizeram, eles não fizeram por si mesmos, eles não fizeram pela força deles, eles não fizeram pela sabedoria deles, eles fizeram inspirados e pelo poder do Espírito. Então, realmente, eles não estão errados em dizer, poderia ser sim, atos do Espírito Santo. Porque ele era o poder, ele era a glória, ele era a força, ele era a inspiração, ele era a sabedoria de todos aqueles homens iletrados, amados, que eram colocados diante de juízes, diante de homens sábios, que não sabiam mais o que fazer, e quando aqueles homens abriam a boca, a Bíblia diz que aqueles homens ficavam perplexos com tamanha sabedoria, com tamanha inteligência, mas são homens iletrados, homens que não estudaram, mas eram homens cheios do Espírito, carregados do poder do Espírito. A Bíblia diz que um deles era Estevão, e ele estava sendo interrogado pelos milagres que estavam acontecendo, e a Bíblia diz que Estevão começou a falar ousadamente, debaixo da inspiração do Espírito, a ponto de que quando aqueles homens olharam para a face de Estevão, eles começaram a dizer, o rosto desse homem brilha como a face de um anjo.
Era a inspiração, era a graça, era o poder do Espírito de Deus fluindo através da vida dele. Aleluia! Como não será de maior glória o ministério do Espírito, amados? Aleluia! Mas como nós vamos desfrutar de todas essas coisas se nós não nos devotarmos à comunhão com Ele? Como nós vamos viver essas coisas? Ele é uma pessoa, amados. Ele é uma pessoa, ele não é como eu disse, ele não é uma eletricidade. Eita, pastor, eu senti como um raio caindo na minha cabeça. Não, amado, o Espírito Santo não é uma eletricidade, ele não é o ar, o vento, não, ele é uma pessoa que deseja ter um relacionamento comigo e com você, que deseja ter um relacionamento conosco de amor, de amizade, de intimidade, amados. Aleluia! Quantos já ouviram falar do livro Bom Dia, Espírito Santo? Você sabe de onde vem esse título? Porque Benny Hinn, ele começou a criar um hábito. Ele tinha tanta intimidade com o Espírito Santo que todos os dias, quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia é: Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E eu vou dizer a você, amados, muitas vezes ele nunca ouviu nada em troca, nunca percebeu nada. Mas ele tinha tanta consciência da presença do Espírito Santo ali, que ele todos os dias acordava e dizia: Bom dia, Espírito Santo. Até que teve um belo dia que ele acordou e disse: Bom dia, Espírito Santo. E ele ouviu: Bom dia, Benny. Teve uma vez que Benny Hinn estava no seu quarto, orando, se preparando para uma ministração que iria acontecer. E a dona da casa chamou: Pastor Benny, venha almoçar, está na hora. E ele conta no livro que ele estava se levantando do seu momento de oração, estava para sair para almoçar, e ele sentiu alguém puxando ele pela mão e dizendo: Não vá ainda. Era o Espírito Santo dizendo: Fique mais um pouco, vamos nos conversar mais, vamos nos conhecer um pouco mais. Aleluia! Como eu disse para você, ele é um da Trindade, então ele e Cristo são o mesmo. Então, quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É como se ele, o Espírito Santo, estivesse dizendo: Venha a mim, vocês. Está cansado? Está sobrecarregado? Venha a mim. Me busque. Venha ter comunhão comigo. Ele é o Consolador. Ele é o Paracletos, Ele é aquele que está ao lado para te ajudar, para te levantar, para te erguer quando você está perto de cair, de tropeçar. Ele disse: Venha a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Vamos ler 2 Coríntios 13, 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Encerrando a sua carta, Paulo diz assim aos irmãos em Corinto: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Diga comigo: comunhão. E a comunhão do Espírito Santo, seja só com os pastores, seja só com os líderes. A comunhão do Espírito não é só para alguns, não é só para um grupo de pessoas. A comunhão do Espírito é para todos. E eu vou te lembrar o que é comunhão. Comunhão não é dividir uma xícara de café. Comunhão não é comer com os irmãos. Comunhão vem da palavra grega koinonia, que quer dizer parceria. Ele é o seu parceiro. Ou como diriam os mais novos, ele é seu parça. O que é que você faz com seu parça?
Você quer estar falando com Ele o tempo todo, você quer dividir com Ele as suas experiências, você quer falar dos seus planos, você quer falar das suas ideias, você quer dizer o que aconteceu, você quer dizer o que você espera que aconteça. Ele é o nosso parceiro para todos nós. Aleluia. Esse é o Espírito Santo, amados. Muito mais do que uma sensação, muito mais do que um vento. Ele é o próprio Deus conosco. Ele é o próprio Deus em nós. Eu vou te dizer, amado, o Espírito Santo não está num grito. Ah, pastor, eu gosto quando vocês estão pregando mais animado, né, gritando, eu sinto algo melhor. O Espírito Santo não está em uma pregação de um volume maior. Eu não estou dizendo que ele não está nela. Ele se move tanto naquela de volume alto, quanto na de volume baixo. Ele se move tanto naquele pregador que corre a igreja toda, quanto naquele que fica aqui por trás parado. Aleluia. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso conselheiro. Me referindo agora aos ministros da igreja. Amados, até o que nós aprendemos da palavra não vem de nós mesmos. A Bíblia diz que quem nos capacita a sermos ministros de uma nova aliança é o Espírito Santo. Quando você entende a Bíblia, não é que você está ficando mais inteligente, é que você está ficando mais sensível ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas Ele dá vida a essa palavra, Ele dá sentido a essas palavras, Ele dá razão a essas palavras. Ele faz com que esse livro não seja apenas um livro, mas seja Deus alimentando você. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando louvores ao Senhor. Aleluia. Ele é o teu amigo. Ele é o teu melhor amigo. Aleluia. Aleluia. Não tenha pressa, jovem, de entrar num relacionamento. Não tenha pressa de namorar, de se casar. Tenha comunhão com Ele. E Ele vai guiar você. Ele vai inspirar você. Tenha um relacionamento com Ele. Se relacione profundamente com Ele. A Bíblia diz: aquele que encontrou uma esposa achou um favor do Senhor. Primeiro eu me relacionava com Ele. Primeiro eu tinha intimidade com Ele. E aí Ele me fez encontrar uma esposa. Um bem. O favor do Senhor para a minha vida. Agora, quando é o contrário, a gente está desesperado. Eu preciso casar, eu quero namorar. Ai, Jesus, eu não quero ficar para titio, não quero ficar para titia. Aí ele vai ficando de lado. O seu desespero vai fazer você escolher errado. Busque o Senhor, busque o Espírito Santo. Oh, aleluia. Ele é tão maravilhoso, amados. Eu me lembro do que o pastor Policarpo dizia. Ele é doce e tem gostinho de erva doce. Ele é tão bom, amados. Ele quer fazer coisas tão grandiosas na nossa vida. Nós precisamos estar conscientes da sua presença. Eu vou contar esse testemunho e estarei encerrando. Kenneth Hagin, escrevendo o seu livro Uma Nova Unção, ele conta que teve um dia que ele estava tão consciente da presença do Espírito Santo, mas tão percebido dela, que ele estava dormindo com a sua esposa, e quando ele acordou no meio da madrugada, para ele,
a presença do Espírito Santo era mais real do que a esposa dele que estava ali. Isso não é só para os pregadores, amado. Ele quer viver assim comigo e com você. Ele quer estar todos os dias nos ajudando. Espírito Santo, o que eu faço? Meu filho, vem por aqui. Meu filho faz isso. Espírito Santo, me ensina isso daqui. Ele quer te ensinar. Ele quer te inspirar. Espírito Santo, o que eu vou pregar hoje? Espírito Santo, o que eu vou falar hoje? Espírito Santo, o que eu farei hoje? Ele está com você. Todos os dias da sua vida. Ele quer ser a tua força. Ele quer ser a tua ajuda. Ele quer ser a tua inspiração. Ele quer ser tudo em você, amado. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Conheça Ele profundamente. 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. A Bíblia diz: coisas que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, que jamais penetrou em coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que o versículo continua e diz: mas Ele já tem revelado pelo Espírito. Você vai começar a desfrutar de coisas que ouvido nenhum ouviu. Você vai começar a ver coisas que olho nenhum viu. Você vai começar a perceber coisas no seu coração que jamais penetrou em coração de homem algum. O que Deus está preparando para você, quando você se envolve com o Espírito, quando você se enche do Espírito, quando você está em comunhão com esse Espírito. Aleluia.